Nascido na África do Sul em 1971, Elon Musk era muito diferente dos garotos da sua época. Enquanto eles gostavam de esporte e brincavam nas ruas, ele se trancava no quarto jogando jogos de computadores e lendo o dia inteiro. E quanto mais ele se comportava dessa maneira, mais ele sofria de bullying e agressões na escola. E isso fazia ele se excluir cada vez mais. Fala, curioso! Eu sou Wellston Cavalcante e essa é mais uma curiosidade do canal. E eu sou Vanessa Cavalcante e claro, vai deixando logo o seu like nesse vídeo, hein? É isso aí, se não for inscrito, já se inscreve no canal. Vamos para nossa curiosidade do dia. Vamos falar agora da abertura do canal. Onde é que pausa? Por que tu vai pausar isso daí? Aos 10 anos de idade, lendo uma revista de computador, ele teve uma ideia que se tornou a base dos seus primeiros milhões. Com aquela revista, ele descobriu que os jogos que ele adorava eram feitos de código de programação. Então decidiu criar o seu próprio jogo. Elon insistiu com o pai para que lhe desse um computador, mas ele sempre recusava. Então ele decidiu poupar parte de sua mesada para comprar com seu próprio dinheiro. Quando seu computador chegou, ele veio com um curso ensinando a programá-lo. O curso era para ser concluído em 6 meses, mas Elon passou 72 horas seguidas sem dormir aprendendo a programar. O cara era aplicado, E o pai dele não quis dar o computador. E esse traço obsessivo acompanhou Elon por toda a sua vida. E aos 12 anos de idade, finalmente o jogo ficou pronto. Elon batizou de Blasta, e por ter sido criado por um garoto, o jogo logo chamou a atenção de uma revista de negócios da África do Sul. E Elon recebeu $500 por sua criação. Imagina só, $500 naquela época, comprava quantos computadores, né? E essa foi sua principal motivação. Depois que tudo deu certo, ele se tornou ainda mais entusiasmado com a tecnologia e o potencial dos computadores. E isso lhe atraiu para os livros de ficção científica que ele alegava ter tido grande influência na sua jornada empreendedora. Na adolescência, ele começou a gostar cada vez menos da África do Sul. Apesar dele vir de uma família rica e ter alguns privilégios que o dinheiro proporcionava, ele não apoiava a segregação racial que acontecia na época. Então ele decidiu que não iria se alistar ao serviço militar e que daria um jeito em ir embora da África. E nessa época ele percebeu que se quisesse mesmo ter futuro trabalhando com tecnologia, precisaria ir para os Estados Unidos. As revistas que ele lia retratavam o Vale do Silício como terra prometida para jovens ambiciosos como ele. Ele queria realmente provocar um impacto no mundo. Foi aí que ele tentou convencer seus pais a se mudar para a América, mas eles recusaram. E para piorar, o seu pai disse que ele não apoiava a sua ida e que se ele fosse sozinho, provavelmente não teria sucesso naquele país e acabaria voltando depois de 3 meses. O velho se equivocou, hein? O cara acertou em cheio. Mas mesmo assim, Elon Musk tirou a cidadania canadense que tinha direito por conta de seus avós maternos e comprou sua passagem de avião. Elon Musk chegou no Canadá com poucas roupas, mas uma mala cheia de livros de contato de alguns parentes distantes que ele mal conhecia. Passou o ano seguinte inteiro fazendo uns bicos para se sustentar. Trabalhos braçais em plantações, fazendas e coisas mais arriscadas, como limpezas de caldeiras quentes e serrarias. O cara trabalhou mesmo, hein? Trabalhou. Eu achei que era um cara assim tal, que não trabalhava, mas trabalhou. Em 1979, a sua mãe, que estava divorciada de seu pai, chegou ao Canadá trazendo seus irmãos. Nessa época, ele conseguiu se matricular na universidade em Kingston, Canadá. E por lá, ele ficou cerca de 2 anos. Depois recebeu uma bolsa de estudos para finalmente se mudar para os Estados Unidos, entrando na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Elon diz ter sido fortemente impactado quando era adolescente pelo livro de ficção científica, O Guia dos Mochileiros das Galáxias. É daí então que ele tirou a ideia de criar o jogo. A SpaceX. É o jogo? Não, empresa espacial. Ele sonha não, o objetivo dele é criar carros espaciais. Nesse livro existe um episódio onde alguém pergunta para o computador que tem todas as respostas sobre qual é o sentido da vida. O computador passou anos fazendo cálculos para depois chegar o número como resposta. Posteriormente, o computador explica que o segredo da vida não está nas respostas, e sim na capacidade de fazer as perguntas corretas. Elon Musk diz que a seleção filosófica é a lição mais importante que ele recebeu quando era jovem. Por isso, depois que se formou na universidade em Física
e Economia, ele perguntou quais eram as áreas que ele acreditava que causaria mais impacto no futuro da humanidade. E chegou à conclusão que seria sim a internet, a energia sustentável, a exploração espacial, especialmente fazendo humanos se tornar espécies multiplanetárias, a inteligência artificial e reprogramação do genoma humano. O cabo é doido! Optou então por trabalhar em energia sustentável e se matriculou em uma pós-graduação. Em 1995 ele estava perdendo um pulo na internet que estava acontecendo na época. Então ele decidiu largar a faculdade apenas 2 anos depois começar as aulas. Inicialmente ele tentou arranjar um emprego na NetSuite, mas como não tinha informações em ciências de computação, a empresa nem chegou até a resposta sobre seu currículo. Perderam feio, né? Já pensou? Hoje eles pensaram, não, mas eu também não ia dar dinheiro para eles, né? Então ele decidiu ir até o escritório da empresa, mas era tímido demais para conversar com alguém. Apenas circulou pela recepção e foi embora. Voltou para casa aquele dia pensando que a única forma de trabalhar com a internet era se criasse sua própria empresa. E foi assim que ele fez junto com seu irmão Kimball. Nessa época, os irmãos não tinham dinheiro para alugar um apartamento e um escritório do Vale do Silício. Então escolheram empreender. Alugaram uma sala velha em Palo Alto, colocaram um sofá e uma mesa para o único computador que eles tinham. Eles passaram meses se revezando no sofá. Enquanto um trabalhava, o outro dormia. O site funcionava durante o dia e Elon programava todas as noites. Eles viviam à base de fast food e tomavam banho em uma organização beneficente no local. Foi assim que surgiu a Zip2, em 1995, uma espécie de páginas amarelas da internet, quando os classificados online nem existiam. Elon tinha confiança de que seus planos dariam certo se conseguissem criar o software decente. A ideia, além dos classificados online, era criar um mapa para que as pessoas pudessem localizar as empresas que receberem tráfego até elas. Algo parecido com o que o Google Maps faz hoje em dia. Deu certo. E um ano depois, um investidor local viu potencial na invenção e investiu 3 milhões de dólares na empresa. Já foi na pancada assim, o cara tinha sucesso, né? Hein? Esse dinheiro foi o combustível para contratar mais funcionários e trazer mais melhorias para a plataforma. Rapidamente eles fecharam um contrato com os principais jornais do país. Então, 3 anos depois, em 1999, a compadre comprou o Zip2 por 307 milhões de dólares. Então aí já estava começando a criar seus milhões. Mas ele não ficou milionário por causa disso. Ele ficou milionário sim por causa da inteligência. Isso transformou Elon e seu irmão em multimilionários. Ele tinha apenas 28 anos nessa época. Depois de ganhar 22 milhões de dólares, muitos no lugar de Elon iriam querer curtir a vida. Em sua cabeça, os 22 milhões na conta era apenas o ingresso para a sua empreitada, só que agora mais ambiciosa. Nessa época ele percebeu uma ineficiência no setor bancário. Os bancos estavam acomodados demais e nem se deram trabalho de olhar para a internet. Então Elon decidiu criar um banco online. Tá aí, ó, o cabo já tinha uma mente lá no futuro, né? Foi em quando? 1900 e tanto, né? Já começou o banco online. E isso numa época em que as pessoas nem acreditavam que isso era possível. Primeiro, ele começaria apenas como meio de pagamento. E se fosse algo bom o suficiente, as pessoas passariam a usá-lo. Assim teriam mais confiança para fazer depósitos na conta da empresa enquanto ela se tornasse um banco completo. E aí a X.com foi criada em 1999, que pouco depois outra pessoa teria a mesma ideia que ele. Na verdade, ele foi um dos criadores dos bancos online, né? Foi. A ideia de construir um meio de pagamento virtual. Esse cara é o Peter Thiel, um grande investidor do Vale do Silício, que na época criou a Config. Eles começaram a concorrer, queimaram tanto dinheiro na busca pelo monopólio do mercado que chegaram à beira da falência. Para resolver essa situação, que os investidores colocaram pressão para as duas empresas se unirem. Então isso foi feito. Elon manteve o nome de X.com e Musk se tornou CEO. Com a junção de tantos talentos, a empresa foi se aperfeiçoando cada vez mais e recebeu o nome de PayPal. Tá vendo aí? Quem criou a PayPal? PayPal. Elon Musk. É por isso que o bicho é rico. Ele fez um tremendo sucesso, porque antes, para fazer umas compras na internet, você precisava informar os dados do seu cartão de crédito por telefone para alguém que você nem conhecia. Apesar desse sucesso, o clima da empresa não
ficou muito fácil. Peter nunca aceitou muito a ideia de se juntar ao seu concorrente e ainda ser comandado por ele. Se ele soubesse o que ia virar hoje. Então ele se juntou com outros funcionários e tiraram Elon do cargo de CEO, enquanto ele fazia uma viagem de lua de mel. Tirou o cara de lá. Fez a pior cagada da vida dele. No meio de toda essa confusão, eles receberam uma proposta de compra da eBay, uma das maiores plataformas de e-commerce dos Estados Unidos. Bom pessoal, nosso vídeo chega ao fim agora. Quer saber como foi a reação de Musk? Depois que descobriu que ele foi substituído, o cara foi para a lua de mel como CEO da empresa milionária. E quando chegou, descobriu que foi o quê? Substituído. Isso mesmo. Qual foi a reação dele? E para ficar por dentro do próximo vídeo, da parte 2 desse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações. É isso aí, no próximo vídeo você vai ficar sabendo detalhes como foi a reação de Elon Musk e a continuação dessa história. Até o próximo vídeo. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Nesse mesmo vídeo.